Olá, amados, graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais um poderoso discipulado. Boa noite a cada um de vocês que estão entrando. Vão entrando aí, graça e paz. Mais uma noite maravilhosa, onde nós estaremos ministrando uma palavra tremenda. Na verdade, essa palavra é um estudo, e é um estudo que eu fui conjecturando, fui formatando, e eu entendo que esse mês de setembro, como nós temos orado, como nós temos tido essa percepção profética desde o mês de janeiro, que no mês de setembro haveria um reinício. Mal sabíamos do que nós iríamos estar enfrentando, né? Mas setembro marca o reinício de uma nova temporada. Uma temporada onde sementes que foram lançadas vão começar a produzir o seu fruto. Portanto, tudo que você tem semeado até aqui, agora é o tempo do rompimento. Ontem nós, no culto, já ouvimos 2 testemunhos tremendos. Eu tenho acompanhado a vida dessas pessoas que testemunharam, e eu sei exatamente como Deus tem abençoado. E não só dessas pessoas, mas tantas pessoas da nossa igreja têm sido abençoadas. Tem sido assim algo tremendo da parte de Deus na vida financeira. Muitos já tiveram revelação do dízimo, revelação das ofertas. Alguns já tiveram revelação das primícias. Nós vamos falar sobre as primícias hoje. Tem uma revelação tremenda sobre as primícias, para você ter um entendimento, e porque é mais uma maneira onde Deus, pela palavra, criou esse plano, porque Deus é um Deus de planos, Deus é um Deus de propósitos, e Deus criou também essa metodologia para que mais uma forma dele poder abençoar financeiramente o povo. Lembrando de que a bênção de Deus na área de finanças não se atém ao dízimo apenas, se atém a outras maneiras. Vamos tentar abordar aqui algumas coisas. Existem muitas coisas. A Bíblia fala do Gênesis ao Apocalipse, fala muito sobre finanças no reino. Porque Deus nos deu o poder de governar, e não existe governo. Escute aqui. Governo não existe sem finanças. Finanças faz parte do propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Precisamos administrar as riquezas desta terra para implantar o reino de Deus. Por isso é importante nós estudarmos a palavra, e eu espero assim que cada um de vocês nesta noite tenha uma percepção e abra seu coração para poder ter esta revelação e começar a praticar, para que você possa experimentar, não ganhar dinheiro, mas você possa experimentar o fato de você fazer que o seu dinheiro trabalhe para você, e você ser extremamente, superabundantemente abençoado nas questões financeiras. Amados, Deus nos deu a capacidade de produzir riquezas, assim diz a sua palavra. E nesta noite nós vamos estar falando um pouquinho sobre essas questões. Por isso, algumas nós já abordamos, vou recapitular, mas tem outras coisas novas que vamos estar inserindo, porque à medida que vamos lendo a palavra, Deus vai descortinando os seus mistérios, suas revelações para as nossas vidas, né? Então, seja muito bem-vindo. Já nós temos a maior parte dos contatos que costumeiramente estão acessando aqui o discipulado. Então, amados, nós vamos daqui a pouco iniciar, e eu quero assim dizer para vocês que neste mês de setembro é um mês onde o Senhor me mostrou portais abertos. Portais abertos. É mês de sacrifícios. É mês onde você tem que sacrificar ao Senhor a sua oferta, da sua fidelidade, a sua confiança, a sua esperança,
a sua dependência, porque é um mês onde, de alguma forma especial, Deus quer fazer um rompimento na nossa vida financeira. Por isso nós estamos nesta semana agora, nesta semana agora, eu estarei visitando alguns locais, uns 3 locais mais ou menos, onde existe uma possibilidade, né? Quero ver as medidas, quero ver a performance do templo, do lugar, e eu creio que está, assim, digamos assim, dentro das nossas possibilidades, pelo menos as parcelas, mas nós vamos precisar trabalhar ali para a nossa entrada, né? 20% do valor total é a nossa entrada. Então nós precisamos pelo menos ter uma solvência econômica aí de pelo menos uns de 150 mil a 250 mil reais. E eu sei que isso não é nada impossível para o nosso Deus. Ele vai abençoar cada um de vocês e todos nós juntos poderemos participar desse momento ímpar na vida da igreja de construir. Não digo só construir, mas eu digo assim, de nós termos o nosso local próprio. O nosso local próprio vai ser uma herança para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, até a vinda de Cristo Jesus. Esse é o nosso propósito. E Deus está estabelecendo esse propósito no nosso coração nesta temporada. E você é o protagonista. Você é o protagonista. Deus quer abençoar a sua vida, para que através da sua vida nós possamos ter a solvência econômica e poder dispor para nós termos o nosso local próprio. Amados, eu fico imaginando que lindo vai ser o nosso local, né? Porque nós vamos, sendo um local alugado, nós já embelezamos aquele lugar, não é verdade? Imagina quando for nosso. Fazer um lindo altar de adoração, vamos fazer as paredes, pintar, vamos fazer algo lindo. Aliás, quero elogiar todas as pessoas que de alguma forma contribuíram na colocação e na doação daquelas cortinas lá no templo. Uau, ficou tremendo. Se você que participou e está me assistindo, receba o nosso parabéns, receba o nosso carinho, o nosso abraço e, sobretudo, que Deus abençoe a sua vida, porque esse se chama esmero, cuidado, capricho. Por isso, receba o teu galardão nesta noite, em nome de Jesus. Você que se dispôs de tempo para colocar, você que dispôs, eu soube que, pela pastora Kátia, que tem pessoas que doaram essas cortinas, né? Então receba também o galardão. Muito obrigado, que eu não quero mencionar nomes porque vou acabar esquecendo de alguém e não quero cometer injustiça, mas de todas as maneiras eu quero louvar a Deus pelo povo maravilhoso e lindo, pelos filhos extraordinários que Osana tem. Amém. Porque são pessoas dispostas a pagar o preço para ser remanescente. Amém. Para poder ser arrebatado na vinda do Senhor Jesus. Amém? E eu quero ali com todo o meu povo, não quero que ninguém de Osana fique. Amém? Eu quero que todos de Osana, 50%, estejam nos 50% da igreja no mundo inteiro que vão subir com Jesus Cristo. Amém, queridos? Muito bem. Agora temos um número considerável de pessoas que já estão em linha. Mais uma vez, quero dar meu boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a nossa vida e em unidade nós possamos estar aqui, então, neste ensinamento sobre finanças. Amém? Vamos orar ao Senhor, então. Pai, em nome de Jesus, declaramos, Senhor Deus, tempo favorável para ministrar a Tua palavra. Declaramos, Senhor Deus, unidade de espírito. Declaramos revelação. Declaramos, Senhor, que haverá um entendimento da Tua palavra no coração deste povo que está assistindo. Daqueles que estão abrindo suas salas de vídeo, nós abençoamos todas aquelas amizades que estarão entrando aqui também para assistir esse tempo. Senhor, sabemos que esse tempo não é um momento
de discussão, não é um momento de contrapor aquilo que será dito, mas é o alimento que esta casa apostólica profeta está trazendo para os seus membros, para os discípulos que querem ser protagonistas do reino de Deus, que querem participar ativamente do reino de Deus, não estão interessados nas riquezas, na recompensa, no galardão, mas estão dispostos a pagar o preço para poder, Senhor Deus, exaltar o nome do Senhor e estabelecer o reino de Deus. Por certo, como disse Jesus, buscando primeiro o reino de Deus e a justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Deus é um Deus justo, que mede todas as nossas obras para nos recompensar. Por isso, nesta noite, colocamos esta palavra diante do teu altar de graça e de misericórdia. Ajuda-nos a poder ministrar com graça e com poder, com revelação, com entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos, e amém. Aleluia. Muito bem. Hoje é 7 de setembro, é aniversário da nossa pátria, né? E nós queremos louvar a Deus porque nós temos orado como igreja sobre o nosso Brasil. E eu fiquei bastante feliz, né, com algumas notícias. As orações dos justos têm muito poder. A oração do justo tem muito poder. Por isso diz lá em Tiago que a oração do justo é eficaz, ela é poderosa. Ela pode fazer muita coisa. Pode segurar o tempo e fazer andar o tempo. E nós temos visto que apesar das lutas, dos altares, né, nossa autoridade máxima, que é o nosso presidente, olha, Deus tem sido com ele. Deus tem sido. Muitas coisas que ele tinha falado desde o início da pandemia, agora estão se confirmando que ele estava com a verdade. Embora muitos ainda não reconheçam, mas a verdade sempre esteve ao lado dele, né? E Deus está fazendo prevalecer, ele está firme, né? Deus está concedendo poder para ele, né? E ao mesmo tempo eu tenho certeza que através da sua vida, por ter aberto as portas do governo para o Evangelho de Cristo, amados, Deus vai fazer muita coisa nesta nação. E eu fiquei muito feliz com uma notícia que eu li agora uns 2 dias atrás, que dizia assim que apesar de muitos países estarem passando por grandes recessões em função da pandemia, o Brasil está reagindo positivamente. Você está ouvindo, amados? O Brasil está reagindo, apesar do PIB ter caído um pouco, mas é superior aos outros países. Isso significa, amados, como nós tínhamos profetizado, o Brasil não vai passar pela recessão. A igreja de Jesus está orando. É tempo do Brasil se levantar como uma nação cujo Deus é o Senhor e uma nação que vai dar exemplo ao mundo sobre a administração das riquezas e de finanças. Sabe por quê? Porque a igreja vai começar a governar essa nação. É por isso que o inimigo está se levantando e estão criando inimizades contra a igreja evangélica. Por quê? Porque a igreja está se levantando. E nós acordamos. Mas nós acordamos porque essa é a temporada onde Deus está levantando a sua igreja para um grande, poderoso avivamento. E uma das coisas que Deus está levantando na vida do cristão, que está comprometido com Ele, que está aliançado com Ele, do cristão que tem holocaustos, tem sacrifícios e tem altar de adoração, Deus vai fazer transferir as riquezas do ímpio para a riqueza do justo, mas com propósitos. Por isso, eu espero que eu esteja falando nesta noite para os próximos milionários da nossa nação. Escuta o que estou dizendo. Eu estou falando para os próximos milionários da nossa nação. Então tem muita gente de Osana que vai ficar milionário. E eu não estou falando da boca para fora. Estou falando porque se você entender a palavra do Senhor e se você aplicar a palavra do Senhor, como disse Deus para Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo.
medita na palavra de dia e de noite, viva na minha presença, e eu te darei a terra de Canaã por herança. E assim foi. Josué foi fiel a Deus até o final dos seus dias. E, portanto, ele pode então experimentar as conquistas extraordinárias. E quando ele morreu, ainda tinha muita terra para ser conquistada. Mas até o final dos seus dias, ele foi justo, ele foi fiel. A palavra do Senhor diz que nenhuma das palavras que Josué declarou sobre o povo e sobre o avanço da conquista da terra da promessa, nenhuma delas caiu por terra. Todas elas teve o respaldo do Senhor. Assim como Deus está dando respaldo para as palavras profetizadas para aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. Por isso, nossa igreja está comprometida, está aliançada, está em compromisso com o estabelecimento do reino de Deus. Custe o que custar. Custe o que custar, amados. Nós, comunidade cristã Osana, estamos comprometidos com a aliança no sangue de Cristo Jesus, de fazer o reino avançar e estabelecer e governar em abundância nesta geração, nesta época. Por isso, nós estamos tendo esta revelação de estar ministrando essa palavra para cada um de vocês. Então, amados, vamos lá. Provérbios, capítulo 10, versículo 22, diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Ou seja, toda riqueza que Deus dá para seus filhos não produz dor. Não produz dor. Quando a riqueza é ilícita, produz dor. Por quê? Porque contrai enfermidade, porque as pessoas querem roubar, porque não tem paz, porque tem litígio, porque tem brigas. Mas quando Deus abençoa o justo, essa riqueza que vem de Deus não produz dor, não inclui dor. A riqueza do injusto, do roubo, como nós já falamos na quinta-feira passada, então ela traz dor, ela já inclui dor, falta de paz, etc, etc, etc. Mas a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Estamos prestes a um grande rompimento na área de finanças sobre a Igreja de Cristo no mundo todo. Não é só aqui em Osana, não. No mundo todo. Porque no mundo todo existem muitas igrejas como nós, que estão sacrificando, que estão orando, estão jejuando, estão trabalhando, estão produzindo santidade, estão abrindo mão do mundo. Sim, enquanto muitos crentes ali dizem, não é bem assim, é hipergraça e não sei o que, tal, pode pecar, pode fazer, pode não sei o que. Não. Nós estamos nos guardando. O mundo não está nos contaminando. Nós estamos tendo vantagem sobre o mundo, porque maior é aquele que está em nós daquele que no mundo está. Por isso, é importante ter o conhecimento do qual é o propósito de Deus para este acontecimento, para este rompimento, para esta abertura desse portal chamado portal da prosperidade de finanças. Ou seja, por que Deus estará liberando essas riquezas na mão dos justos? Por quê? Por que Deus está fazendo isso agora? Porque fulano bonitinho, porque fulano orou, porque fulano jejuou. Não. Deus está nos conduzindo a um estado de um comprometimento pleno com Ele, para que através desse comprometimento nós possamos estar plenamente conectados com o propósito para o qual Ele quer liberar essas riquezas na mão do justo. Amém? Então, algo que me impressiona é que antes do arrebatamento, a Igreja de Cristo viverá um extraordinário avivamento. Escute o que estou lhe dizendo. Porém, somente aquele cujo coração está voltado ao Senhor terão a capacidade da percepção deste acontecimento. Porque o acontecimento não vai ser explosivo como foi no dia de Pentecostes. Não vai ser assim algo
do fogo, do vento, da tormenta, do vento forte, impetuoso, como disse lá no livro de Atos. Será na brisa. Será na brisa. Será de uma forma que somente aqueles que têm uma afinidade com o Espírito Santo, somente aqueles que têm uma visão, somente aqueles que estão alinhados com Deus, conectados com seu Espírito, sintonizados no seu Espírito, é que terão esta percepção. Por quê, amados? Porque muitos estarão adormecidos espiritualmente, estarão distraídos com o movimento do mundo, esperando vacina, esperando uma ordem governamental, aí escondidinho nas suas casas, com medo e tal, não sei o quê. Evidentemente precisamos tomar todos os cuidados necessários, mas estarão distraídos com o movimento do mundo, estarão desfocados das coisas de Deus, alheios às coisas de Deus. Muitas pessoas estarão alheios às coisas do reino, não estarão envolvidas nos negócios do Senhor. Escute. Outros estarão gastando suas forças em obras improdutivas. Cuidado com as obras improdutivas. Se Deus não falou com você, se você não tem uma autorização, uma cobertura espiritual que te diga, faça isso, não faça. Por quê? Você vai gastar sua força com obras mortas que não serão reconhecidas por Deus. Por quê? Porque não é o propósito de Deus que você faça certas coisas. Por isso nós temos que estar atentos para fazer exatamente aquilo que Deus nos orienta e que devemos fazer. Amém? Muitos estarão gastando suas forças com obras improdutivas, estarão indiferentes e mornos espiritualmente por causa da religiosidade. Olha o que Jesus disse, Mateus capítulo 7, versículo 6, diz assim, não deem o que é sagrado aos cães. Nós já falamos sobre isso. Por isso que nós, neste discipulado, estamos abrindo, sim, de uma forma aberta, mas somente aquele que tem a percepção e o entendimento espiritual para receber este ensino, então esses estarão recebendo de Deus a revelação. É por isso que muitas vezes, muitas pessoas que não estão assim, se importando, indiferentes, pessoas que não estão comprometidas com o reino de Deus, Jesus disse, não deem o que é sagrado aos cães, e nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes pisarão, e aqueles voltarão contra vocês, e o despedaçarão. Infelizmente, muitos cristãos não dão tanta importância ao ensino na área financeira. Por quê? Porque acham que não, deixa comigo, eu vou dar um jeito, eu vou, né? E nunca aplica os princípios da palavra de Deus para poder ter os seus investimentos e os seus ganhos com êxito, com prosperidade. Deus quer prosperar a vida dos seus filhos, mas para prosperar existem algumas linhas, existem algumas ordens, existem alguns mandamentos, existem alguns princípios e valores que precisam ser observados, que precisam ser praticados, entendidos, revelados ao coração para colocar em prática. Então, por isso o próprio Jesus nos indica que não devemos dar o que é sagrado aos cães e nem atirar pérolas aos porcos. Por isso, estou falando para um grupo de discípulos que sim, querem ter a revelação, querem ter o entendimento e querem ser prósperos para entrar no propósito para o qual Deus quer colocar a riqueza na sua mão. Então, amados, parece ser muito duro essa palavra, não é verdade? Essa palavra que é liberada por Jesus. Parece ser duro, mas amados, é verdade. É verdade, não podemos mais perder tempo com pessoas que não valorizam o ensino espiritual e principalmente no que diz respeito, por exemplo, à santidade. Tem pessoas que não desejam viver a santidade. Tem pessoas que não querem viver a santidade.
Tem pessoas que já passam por muitos processos de cura, de libertação, mas continuam em seus pecados. Por quê? Porque não valorizam o ensino da palavra de Deus. E esse não valorizar está influenciado pela falta de temor a Deus. Escuta. Não valorizam. Cães e porcos não valorizam porque falta temor à palavra de Deus. Falar em finanças, principalmente do reino de Deus, também, amados, é falar de santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade não haverá prosperidade. Sem santidade não haverá desígnios de projetos extraordinários que Deus vai liberar na sua mão. Precisa ter santidade. Santidade significa confiança. Deus precisa ter confiança nos seus filhos maduros, santos, irrepreensíveis e dignos de confiança. Por isso que nós temos que ter esta revelação. A santidade exige compromisso, exige posturas diferentes, decisões diferentes, comportamentos, testemunho, domínio próprio, e aí a lista é grande. E muitas pessoas não estão não estão dispostas a ter esse compromisso, a ter essa postura, a ter essa decisão, esse comportamento, esse testemunho, muito menos domínio próprio. Tudo isso tem a ver com a santidade de Deus. Tudo isso tem a ver com a santidade de Deus. Então, para muitos cristãos, escute, para muitos cristãos, falar de dinheiro na igreja, causa um certo desconforto. Porque se não começa a prestar, esse pastor só fala em dinheiro, esse pastor só quer oferta. E já tem um certo preconceito que já vem do mundo. Já vem do mundo. Porque acha que a igreja é tudo espiritual. Tudo, Deus proverá. Deus... Não, Deus vai prover através do seu trabalho. Deus vai prover através do seu esforço no natural. Deus vai prover através da sua inteligência, da capacidade que Ele te dá para você produzir riquezas. E para produzir riquezas, o dinheiro não cai do céu. O dinheiro é do mundo. O dinheiro está no mundo. No céu, escute, no céu não tem dinheiro. No céu não existe dinheiro. Dinheiro é coisa da terra. E é um instrumento que devemos consagrar a Deus para governar, sem que o dinheiro tome conta do nosso coração. Por isso, para muitos cristãos, falar de dinheiro na igreja causa certo desconforto. Porém, como é possível não falarmos desse assunto extremamente relevante? Como podemos vencer o espírito da pobreza sem ter conhecimento da verdade de Deus a respeito desse assunto? Você acha que é da vontade de Deus que você seja pobre, que você seja miserável? Não, amados. Como sair do estado da miserabilidade sem ver uma luz no final do túnel através da palavra de Deus? Não, amados. Nós temos que ensinar sim. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Existem princípios, valores, existem muitos exemplos de homens e mulheres que colocaram em prática esses princípios, esses valores e foram extremamente abençoados e Deus os usou de uma forma sobrenatural como quer usar a sua vida também nesta geração. Para muitos, amados, a influência da religião nos ensinou de que ser pobre era sinônimo de humildade. Isso se chama falsa espiritualidade. E esse pensamento não passa de uma grandiosa mentira, amados. Porque Deus sim quer que você seja abastado, enriquecido. Por isso, na cruz, Cristo se empobreceu para que você seja rico. A palavra do Senhor diz isso. Toda maldição hereditária que vem lá dos seus antepassados, tudo, na cruz de Cristo, ele se corta. Amém. Ele se corta. Você passa a ser abençoado. Aliás, você já é um abençoado. Mas com revelação, você precisa ir cortando tudo aquilo que Jesus já fez. Você precisa ir oficializando na sua vida através da declaração de corte,
de cada tipo de maldição que estava sobre a sua vida. Provérbios 14, 23 diz assim: todo trabalho árduo traz proveito, mas só o falar leva à pobreza. Cuidado. Quem fala muito fica olhando o vento. Mas quem fala menos e trabalha mais vai ter proveito. É o que Provérbios está dizendo aqui. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Ou seja, escute isso aqui. Deus recompensa de maneira extraordinária a todos aqueles que trabalham arduamente. A todos que trabalham arduamente, que são dedicados, esforçados, focados em tudo, responsáveis, honram ao Senhor o que tem na mão para transformar em riqueza. Deuteronômio 8:18 diz assim, escute, mas lembrem-se do Senhor, lembrem-se do seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Ou seja, é preciso lembrar que não é na força do meu braço, não é por causa do meu trabalho, não é por causa das minhas ideias, mas é por causa do Senhor, que opera através do seu Espírito na minha vida e que me dá a capacidade de poder produzir essa riqueza. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. Amados, quase a metade das parábolas de Jesus o mencionam sobre riquezas. Escute isso. Metade de todas as parábolas que Jesus usou para seus ensinamentos, ele fala sobre as riquezas deste mundo para os filhos de Deus. Fala que não devemos colocar nosso coração nelas. Fala que a riqueza para uns é bom por isso, por aquilo e tal. Jesus nos ensinou muitas coisas a respeito disso. Além do Senhor Jesus, também nós vemos os apóstolos falavam, ensinavam, corrigiam os cristãos no tocante ao nosso relacionamento com o dinheiro. Paulo, Pedro falou sobre isso, João falou sobre isso, Tiago falou sobre isso. Impressionante todas as ordens bíblicas que nós temos, o cuidado que nós devemos ter para com as riquezas e para com o dinheiro, amados. Portanto, o dinheiro na nossa vida não é um assunto sem importância. Ele tem o seu lugar, tem a sua relevância, pois através do dinheiro, Deus tem propósitos espirituais para serem implantados por seus filhos no mundo inteiro. Deus quer que você tenha dinheiro. Sim, claro. Por quê? Porque o meio de sobreviver neste mundo. Ninguém vive do ar. Ninguém vive da chuva. A não ser que você tenha um mecanismo que quando chove você faça dinheiro. Aí é outra coisa. Mas o dinheiro está na nossa vida como um todo. Então, é muito assim religioso dizer, não, eu não só tenho o suficiente. Não, Deus não quer que você tenha o suficiente. Deus quer que você tenha uma vida abundante. Escute isso. A religião te falou, não, temos que ter o suficiente só para viver, porque a nossa vida está na eternidade. Jesus quer que você já viva um pedacinho da eternidade aqui na terra. Escute isso. Jesus deseja que você já vive, porque se você pensa dessa maneira, de que ser pobre e só tem a justa medida e tal, então você não está valorizando ou você não está tendo a revelação da obra que ele fez. Ele diz, puxa vida, eu passei o que passei na cruz, me empobreci por eles para que eles sejam ricos, e eles pensam dessa maneira, pelo amor de Deus. Jesus deve pensar dessa maneira, queridos.
A obra que ele fez é para você romper essa estrutura religiosa, romper essa falsa espiritualidade e entronizar ou assimilar na sua mente esta revelação de que sim, Deus quer que você seja prosperado em todas as áreas da sua vida, no corpo, na alma, no espírito, nas riquezas. Por isso, Jesus menciona, a Bíblia menciona sobre as riquezas. Se você for ver, quando José chegou no Egito, ele chegou como escravo, mas Deus o conduziu de uma tal maneira que virou um dos homens mais ricos do universo na sua época, sendo o primeiro-ministro de todo aquele país extraordinário que era o Egito, nos tempos dos faraós. Se era para viver comedido, pobrezinho, coitadinho, com José não teria acontecido nada, não. Mas Deus foi preparando, Deus foi forjando, Deus foi levando por uma escola do sofrimento, do aperto, da aparente injustiça. Mas o caráter deste moço chamado José estava sendo forjado para que quando ele estivesse lá em cima, o seu coração estivesse só em Deus e não nas riquezas. Por isso, Deus lhe deu sabedoria para saber como governar. E é isso que Deus quer dar para mim e para você. Riquezas, mas não com nossos olhos nas riquezas. Em Deus. E a sabedoria de Deus para administrar e governar. Assim como foi José. José governou. O grande problema para ter a revelação das finanças do reino de Deus é a nossa falta de maturidade espiritual para administrar. Grande problema, além da falsa espiritualidade, da religiosidade, a maturidade espiritual, a falta de maturidade nos impede de receber de Deus o que Ele tem para nós. Porque Ele sabe que se Ele dá o dinheiro para nós vamos gastar em coisas fúteis, não vamos olhar o propósito de Deus. Escute o que eu estou dizendo. Por isso, nesta noite, amados, eu preciso que você esteja anotando ali. Por favor, anotem. Porque você precisa ter esta revelação e tem que aplicar. Pastor, mas meu salário é tão pouco, meu salário é só um salário mínimo. Não tem problema. O problema não é o quanto você ganha, mas é o princípio que você aplica. E sendo fiel no pouco, Deus diz, vou te colocar sobre o muito. Se você tem pouco agora, seja fiel no pouco então. Seja honesto, administre bem, de acordo com a palavra de Deus, o pouco, para que sobre o muito depois Deus possa te colocar. Para que quando você tiver sobre o muito, o teu coração seja do Senhor e não das riquezas. Por isso Jesus disse, não se pode servir a dois senhores, porque senão poderão servir ou a Deus ou as riquezas, e haverá então divisão. Terão uma mente dividida. Por isso Jesus disse, não se pode servir a Deus e as riquezas. Por isso Deus diz, eu quero te dar riquezas, mas o teu coração precisa preparar. Você precisa ter um coração maduro espiritualmente para ser um bom mordomo daquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos. Não é para você gastar nos teus deleites, não é para você gastar do jeito que você quer. Não, Deus conhece o teu coração. A palavra do Senhor diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não se apressure em colocar em prática os desejos do teu coração. Faça a vontade de Deus. Cumpra o teu ministério para o qual você foi chamado como um bom mordomo das coisas que Deus tem dado para a sua vida. E as outras coisas serão acrescidas. Deus conhece os desejos do teu coração. E Ele fará, escute, infinitamente mais do que você pediu ou pensou, segundo o poder da fé que opera em você. É promessa do Senhor. Portanto, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 a 5, diz assim, digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro é menino, falando da maturidade, em nada difere do servo ou do escravo, ainda que seja senhor de tudo, está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai.
Quem determina a maturidade não é o pastor, não é o seu líder espiritual. Quem determina o estado da sua maturidade é aquele que conhece o teu coração, aquele que conhece as intenções do teu coração, é aquele que conhece o que você está depositando no seu coração. Ele, o Pai, é quem determina quem é maduro e quem é imaturo. Nós, com os nossos olhos, pelas atitudes de algumas pessoas, podemos até ver quem é maduro e quem é imaturo, mas só Deus pode sondar o coração. Só Deus pode sondar o coração. Nossos olhos podem ser enganosos, podem nos enganar. Mas escute isso. Assim também nós, diz o texto, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, nasceu legalmente, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E por isso que agora nós precisamos crescer nesta maturidade de filho, não mais de escravos. A nossa mente tem que ser uma mentalidade de filhos. Temos que ter a revelação da paternidade. Sem a revelação da paternidade, não teremos a revelação das finanças para a nossa vida. Escute o que eu estou te dizendo. Porque a paternidade, ela vai estabelecer limites, disciplinas, vai estabelecer uma identidade, vai curar emocionais e vai te estabelecer sobriedade, sabedoria para saber como governar como um verdadeiro filho de Deus. Sem revelação de paternidade, queridos, não tem como você ser um filho maduro. Porque o que vai amadurecer você em todo o processo da sua vida é esta relação com o Pai, esta intimidade com o Pai, esta revelação da paternidade de Deus na sua vida. E quando você tem paternidade em Deus, então aí você vai começar a honrar a sua paternidade espiritual, que é o seu pastor. Você vai começar a honrar, você vai começar a entender e você vai começar a absorver a palavra que vem da parte de Deus através do seu pastor, e aí você vai começar a prosperar. O problema é que por falta de revelação da paternidade, muitos dizem: eu não concordo com o que o pastor disse, eu não concordo. Então, nunca vai ter revelação da prosperidade financeira na sua vida. Sem revelação de paternidade, não tem revelação da prosperidade financeira. Escute, eu vou dizer de novo. Sem a revelação da paternidade, não tem como ter a revelação da prosperidade financeira. Esteja mutando, por favor. Quais são as principais características das pessoas imaturas? Escute. 5. Primeiro, não aprendem com seus erros, voltam a repetir. Segundo, não aceitam orientações, são orgulhosos e soberbos. O imaturo é assim. Número 3, terceirizam suas responsabilidades, não assumem responsabilidades, não têm revelação de aliança, de pacto, de compromisso, e terceirizam, mandem os outros fazer o seu trabalho. Número 4, discutem por qualquer coisa por causa da teimosia, são teimosos, querem impor a sua vontade. Esse é o problema do imaturo, não sabe ouvir, não sabe receber conselhos, não sabe receber direção. Muitas vezes as pessoas buscam uma orientação. Um tempo atrás, algumas pessoas me procuraram para uma orientação financeira, e nós demos a orientação, e cada orientação que a gente falava: não, isso já fiz, não, isso já fiz, isso já fiz. Então por que me procuraram? E depois, se os negócios não deram certo, dizem: é porque o pastor orou e não aconteceu nada. Peraí, de quem era o interesse da revelação? Não minha, eu tenho a revelação.
Mas as pessoas não têm essa revelação e acham que a oração de um pastor vai fazer tudo funcionar. Não é assim, queridos. Então a teimosia, por conta de querer impor a sua vontade e achar que já fez tudo, acham que uma oração qualquer, uma campanha disso, daquilo, vai resolver o seu problema. Não é assim que funciona. Se você não tem revelação de paternidade, você não tem revelação de prosperidade da parte de Deus. E essa teimosia tem que ser curada, tem que ser extirpada, porque é um câncer na vida das pessoas que impedem o seu crescimento espiritual. E número 5, a pessoa imatura demonstra constante inconstância. Que trocadilho, né? Demonstra constante inconstância. Ou seja, é inconstante em suas decisões. Decide daqui a pouco decide outra coisa. Faz um negócio, já volta, mas quando fez já foi, aí faz outro. Então não tem critérios, é inconstante. Sempre é influenciável. E geralmente quem influencia é aquele que pensa como ele. Então os espíritos se atraem para a perdição. Então essas são as características de uma pessoa imatura. Em outras palavras, são pessoas diante de Deus não confiáveis. Por isso o apóstolo Paulo trata a imaturidade como sendo ainda meninos. Por isso ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Ou seja, uma pessoa imatura, exatamente a descrição que Paulo fala. Fala como menino, pensa como menino e raciocina como menino. Mas depois ele diz: quando me tornei homem, aí eu deixei para as coisas para trás das coisas de menino. Ou seja, eu cresci, eu amadureci. Aí agora eu faço as coisas pertinentes às pessoas maduras. Mas nós temos muitas pessoas que cresceram fisicamente, mas não cresceram em termos de maturidade almática e muito menos espiritual. E uma pessoa madura, de 40, 50, 60 anos, tem comportamentos de menino. Você acha que Deus vai colocar confiança nessas pessoas, as suas riquezas? Jamais. Atingir a maturidade financeira é um atributo essencial para alcançar o propósito de Deus em nossa vida. Escute, vou repetir essa frase. Atingir a maturidade financeira é um atributo essencial para alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Isto é, alcançar os nossos sonhos, alcançar os nossos objetivos, alcançar uma estabilidade financeira, construir o reino de Deus e ajudar as pessoas. Veja que coisa linda, amados. O que a maturidade pode nos levar? Alcançar sonhos, objetivos, ter uma estabilidade financeira. A parte disso, ser protagonista na construção do reino de Deus, ajudando as pessoas. Efésios 4:8 diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Veja o propósito de Deus. Não é só para suprir a tua necessidade, é também para ajudar outros, construindo o reino de Deus. Construindo o reino de Deus, estaremos ajudando pessoas, levando-os à eternidade com Jesus, dando comida, dando roupa, dando abrigo, estabelecendo uma liderança forte dentro do corpo de Cristo, sustentando de tempo integral, para que essas pessoas possam fazer o reino acontecer. Quantos estão me entendendo nesta noite? Aleluia! Ou seja, amados, torna-se extremamente importante o entendimento de que o dinheiro na vida do cristão em si mesmo
não é mal. Não é mal. O problema é as possíveis atitudes e inclinações do coração destas pessoas. O problema está no coração, não está no dinheiro. Está no coração. Lembra? Deus sonda as intenções do coração. Existem duas palavras na Bíblia que são utilizadas para o nosso ensino: tentação e laço. Tentação e laço. Qual é o objetivo dessas duas palavras? Nos mostrar como podemos ser enredados ou enganados nessa área crucial na vida de todo cristão. As finanças é crucial na vida do cristão. E a Bíblia nos recomenda muito: cuidado com a tentação, cuidado com o laço. Porque se somos tentados e cedemos, entramos no laço. Aí somos enredados e somos enganados. Por isso, não prosperamos. Amados, a prosperidade está linkada em fazer a vontade de Deus. Revelação de paternidade e, como filhos, obedecer ao Pai. Jesus nunca teve, em toda a sua existência, necessidade financeira. Nunca teve. O Pai, de alguma maneira, supria todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Quando a imaturidade é exacerbada, é patente a esta inclinação, à tentação, ao laço, a Bíblia usa o termo concupiscências loucas e nocivas. Veja só como que a Bíblia trata essas pessoas com imaturidade que têm esta inclinação à tentação e ao laço. Principalmente nas riquezas, como eu falei na quinta-feira passada, as riquezas roubadas. A riqueza roubadas. Lembram-se disso? A Bíblia fala muito sobre a nossa relação com o dinheiro. Não necessariamente de que o dinheiro em si seja o problema, como nós já falamos. Porque as Escrituras declaram que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Ou seja, é a intenção do nosso coração. Nosso coração está colocado no dinheiro. José nunca esteve focado no dinheiro. José sempre esteve focado em Deus, na presença de Deus. Uma constância na presença de Deus. E Deus o colocou sobre toda uma nação extremamente poderosa. É como se você hoje fosse chamado pelo Donald Trump e dizer: a partir de hoje você assume todas as finanças do nosso país, o país mais poderoso do mundo. Uau! Foi José. José fez isso. José entrou nessa dimensão de glória porque ele foi obediente, foi crescendo de um escravo, chegou aonde chegou por causa da presença de Deus, da glória de Deus que o envolvia com o espírito de sabedoria. Porque os cultos, escuta, isso é muito importante. Porque os cultos sobre a área de finanças têm muitos adeptos? Porque quando se anuncia, vamos fazer um culto de quebra de maldição financeira, enche. Todo mundo briga por cadeira, né? Faz todo aquele estardalhaço. Por quê? Porque todos querem fórmulas milagrosas para prosperar e resolver os seus problemas financeiros. Não tem visão de propósito. Estão desesperados com suas dívidas, estão desesperados com seu entorno, mas não tem visão de propósito. Não tem visão de propósito. Por isso estão endividados. Por isso estão descontrolados. Porque não tem visão de propósito. Não é assim que Deus opera com seus filhos para que essa prosperidade lhe seja uma realidade. Por isso,
eu quero examinar com você alguns princípios bíblicos para a prosperidade financeira. Vamos entrar agora em alguns princípios importantes que eu creio que vai trazer um entendimento maior do que nós temos falado até aqui. Primeiro princípio. Coloque ao Senhor em primeiro lugar na sua vida. Coloque ao Senhor em primeiro lugar na sua vida. Escute, isso são conselhos sábios, porque são conselhos que vêm originalmente de Deus através da sua palavra. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 30, diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Ou seja, você precisa amar a Deus no corpo, na alma e no espírito. No espírito, no corpo e na alma. Você tem que estar cheio de Deus, cheio de amor por Deus. E de todas as tuas forças naturais, físicas, humanas, amar a Deus. Fala quando diz de todas as tuas forças, está falando de todos o teu trabalho, de todo o empenho das tuas forças naturais. Tudo que você faz, tudo que você produz, tudo que você realiza, deve exalar o amor a Deus. Deve exalar seu amor a Deus. Deus, amado, precisa ser a prioridade da sua vida, a prioridade na sua família, na sua empresa, em tudo que você empreende. Deus sempre deve ser o primeiro lugar, queridos. São coisas que não é a primeira vez que nós estamos ensinando e falando essas coisas. Porque não podemos deixar de falar aqui, amados, da intimidade que devemos ter com Deus, o que é imprescindível para uma relação próxima com Ele, para desvendar as revelações dos mistérios que Ele coloca em nosso espírito, para que apliquemos no natural e possamos fazer a coisa acontecer na nossa vida. Muitas pessoas desejam a bênção de Deus. Muitas pessoas querem ser prósperos, querem bênçãos na área financeira. Porém, não fazem o mínimo esforço para ter uma comunhão com o Pai. E aqui nós entramos novamente num ciclo de paternidade. Não tem como falar de finanças, ou não tem como falar de qualquer assunto relacionado à vida sem falar de paternidade. Não tem. Por isso, amados, devemos buscar essa paternidade de Deus. Para quê? Para termos orientação, para termos a proteção, para termos a própria disciplina para os empreendimentos, uma identidade que nos garanta a estabilidade emocional para a aplicação dos recursos, para nós podermos afinar a nossa visão, a visão de Deus, para sermos prósperos. E só a paternidade pode nos dar esses elementos. Só a paternidade de Deus pode nos conceder essa graça de poder ter visão, de poder ter um desenho a ser seguido, para poder empreender em coisas certas, coisas certeiras, que vão trazer os seus resultados positivos para a nossa vida. Por isso Jesus diz lá em Mateus 6,33, aquele texto conhecidíssimo que você e eu sabemos de cor: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui vamos ver a revelação desse texto bíblico. A expressão buscai primeiro o reino de Deus significa que a vontade de Deus deve ser em primeiro lugar em nossas vidas. Nós temos que ter a revelação da vontade que é boa, agradável e perfeita para a nossa vida, que nos irá fazer buscar em primeiro lugar
a Deus. A Deus. Quando fala de reino de Deus, está falando, eu preciso conhecer o propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso conhecer aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito para a minha vida. Eu preciso conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Buscar o reino significa desvendar o propósito de Deus para a sua vida. E dentro da sua vontade, ou dentro da vontade de Deus, existem muitas atribuições que os seus filhos deverão entender e ter a revelação. Por exemplo, escute, dentro da busca do reino de Deus, da vontade de Deus para a minha vida, do propósito de Deus, eu e meus filhos devemos ter esta revelação do princípio do dízimo, do princípio das sementes através das ofertas, do princípio do serviço, do princípio do trabalho, do princípio para dar, para receber. Quando buscamos, amados, o reino de Deus, acima de tudo, e colocamos o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, a Bíblia diz que Deus cuida das outras necessidades. Por isso, nada é mais importante do que colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. O grande erro de muitos cristãos que não têm esta revelação é de colocar sua família em primeiro lugar, seu trabalho em primeiro lugar, sua barriga em primeiro lugar, e por isso estão colhendo frutos de amargura. E mesmo que tenham recursos financeiros, não tem paz, não tem alegria, não tem contentamento, não tem satisfação. Seus corações começam a ficar divididos com as coisas de Deus. Deus começa a ser uma opção na vida destas pessoas. Você percebe o desvio que causa quando não temos esta revelação de paternidade? Amados, buscar a justiça de Deus, primeiro buscar o reino de Deus, é buscar a sua vontade, o seu propósito para a nossa vida. Ponto número 2, buscar a justiça de Deus, escute, é colocar em prática como um estilo de vida os ensinamentos da vontade de Deus que estão na sua palavra. Descobrir a vontade de Deus, ok, agora você tem que colocar por obra. Isso significa aplicar a justiça de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Está dizendo, você conheceu o propósito de Deus? Ótimo, ok, agora aplica a justiça. Como que é a justiça? Colocar em prática a vontade de Deus como um estilo de vida na minha vida. Ou seja, o meu comportamento reflete a vontade de Deus. E ali então, as outras coisas, todo investimento que eu faço, onde eu lanço a minha semente, ele produz de uma forma sobrenatural. Quando há junção do reino com a justiça de Deus, todas as outras coisas virão por acréscimos. Pois dessa maneira, o caminho da prosperidade financeira aí começa a acontecer na nossa vida. Espero que até aqui você já tenha entendido o porquê que você não está prosperando. O porquê que os teus empreendimentos não estão dando certo. O porquê que alguns planos que você fez ainda não deu certo. E que a partir até aqui, o que nós falamos, já seja um elemento suficiente para você mudar as suas estratégias. Se não deu certo até agora, então aplique isso que nós estamos falando nesta noite. E você vai ver o resultado. Na verdade, amados, quando nós temos esta revelação, escancaram-se portas espirituais. Portais espirituais se abrem. E isso que eu falei no início, de que o mês de setembro, Deus me disse, estou abrindo portais para o meu povo. Eu quero fazer um rompimento sobrenatural. Aquele que semeou 1.000 é para 1 milhão. Aquele que semeou 100.000 é para 10 milhões. Sabe? É uma coisa assim estonteante, absurda.
Não estou pedindo dinheiro, tá? Por favor. Eu só estou dizendo que de acordo com a tua semente vai ser a tua recompensa, só que potencializado de uma forma sobrenatural. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, a segunda parte do texto diz: e vejam se não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Onde guardá-las. Uau! Significa que tem comportas nos céus. Comportas me dá aquela visão de ter aqueles muros altos, de represas que estão estancadas e que abre as comportas e vem com aquela violência. Deus quer, de uma forma violenta, escancarar as riquezas sobre a sua vida. Mas você precisa entender a revelação do reino de Deus e da sua justiça. Por isso diz, olha, eu tenho comportas. Está no plural, comportas. Sejam muitas comportas. Talvez estejam 2, 3, 10, 20 comportas só para você. Você percebe, queridos? Você percebe? Que é tremendo esta revelação. Então, princípio número 1, coloque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Aprenda pela revelação de ter a Deus como única e prioridade na sua vida. Tudo que você irá fazer, coloque na mão de Deus antes, para receber a impartição de Deus e daí aplicar a vontade dele, não a minha. Não se apegue a seus próprios pensamentos, a sua própria inteligência. Sujeite-os à sabedoria divina, para que a sabedoria divina potencialize a tua sabedoria para você fazer o que é certo. Amém. Aí você vai experimentar, as outras coisas virão por acréscimo. Amém? Ponto número 2. Segundo princípio, a obediência. Isso não poderia faltar. A obediência. Ponto número 2, a obediência. Obediência à palavra do Senhor, aos princípios que estão estabelecidos na Bíblia. Lucas 5, 6 e 7 diz assim, escute. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Isto é da grande pesca, da pesca milagrosa. Está registrado lá em Lucas capítulo 5. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar. Por que isso aconteceu? Porque Pedro disse, Senhor, pescamos a noite inteira e não conseguimos pegar um peixe sequer. Mas debaixo da tua palavra nós vamos obedecer. Vamos lançar nossa rede. A obediência trouxe uma estonteante pesca milagrosa. A obediência atrai milagres. A obediência é fazer as coisas com humildade. É desaprender o aprendido, o formato aprendido, é desfazer desse formato. Na humildade, porque de nada serve ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, se não vamos obedecê-lo. E obedecer não significa fazer o que nós gostamos, em si o que o Senhor diz que devemos fazer. Muitas pessoas vêm e dizem que querem ser abençoados, querem sair de todas suas dívidas, querem paz, felicidade, prosperidade. E para algumas delas, eu fiz uma pergunta. Olha a pergunta que eu fiz. Como você gostaria de receber as bênçãos? Como você gostaria de receber as bênçãos? Aí eu continuava e dizia, de duas maneiras. Você gostaria de receber por um entregador que vem a pé? Por um anjo que não usa suas asas e vem a pé, lá de Belém do Pará até aqui,
para te entregar, vem a pé. Ou você prefere uma entrega sendo um anjo em forma de um relâmpago? Como você prefere a entrega da bênção de Deus? O que você prefere? O que você prefere? Com esta pergunta, quero ensinar algo para você. Somos nós que estabelecemos a rapidez dessa entrega. Somos nós. Somos nós que escolhemos se essa entrega será rápida ou será lenta. Por quê, amados? Porque a nossa fé está conectada com a obediência. E a obediência está conectada com o Senhor de entregas lá do céu. Quanto mais rápido você obedecer, a entrega será mais rápida. Quantos estão me entendendo? Você pode dizer um amém? Ou seja, resumindo esse quadro, creu, obedeceu, recebeu. Creu, obedeceu, recebeu. É assim de simples, queridos. A partir de então, pode esperar, pois a mudança irá acontecer na sua vida em nome do Senhor Jesus. A obediência nos leva a confiar no Senhor e isso irá ativar em nosso coração uma certeza de que podemos fazer as coisas para prosperar. Escute isso aqui, igreja, escute. A obediência a Deus irá mostrar que você não é um fracassado. Escute isso. A obediência a Deus irá comprovar diante das pessoas que você não é um fracassado. Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. E Salmos 60, versículo 12, diz assim, com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará todos os nossos adversários. Então, a partir de então, amados, a sua vida terá sentido para viver para Deus. Terá sentido para viver para sua família, para sua igreja, para seus irmãos em Cristo. Aí você será uma bênção. Aquilo que Deus disse para Abraão, Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Você será uma bênção para todas as famílias da terra. E o que o Senhor está dizendo para mim, está dizendo para você. Ande na minha presença e seja perfeito para ser bênção para os outros. Será bênção para a sua família, para a sua igreja, para as pessoas que você poderá ajudar. Imagine, queridos, quantas coisas você poderá fazer no nome do Senhor com as riquezas que Ele quer colocar na sua mão. Terceiro princípio, número 3, terceiro princípio, as iniquidades. Presta atenção, as iniquidades. Salmos 89, versículo 32 diz assim, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Uau, que pesado isso, hein? As iniquidades, escute isso aqui é muito importante, porque isso aqui é uma trava na vida de muitos para prosperar. Pastor, eu dou dízimo, dou oferta, eu leio minha Bíblia, eu sirvo na igreja, mas o que acontece que eu não prospero? Ei, pode haver iniquidade na sua vida. Pode haver iniquidade na sua vida. Pastor, mas Jesus já levou na cruz, então sim, mas você pode estar em pecado. E você está dando direito legal ao inimigo de poder oprimir a sua vida financeira. E as iniquidades é um instrumento poderoso na mão de Satanás. As iniquidades, queridos, não são outra coisa senão pecados cometidos e que não têm sido confessados. Por isso não foram perdoados, porque não foram confessados. Inclusive, amados, pecados cometidos por nossos antepassados. Vamos ver o que a palavra diz a respeito desse assunto de uma forma resumida. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas para você ter a percepção. Escute. Salmo 103, versículo 3 a 5, diz assim, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Uau, iniquidade produz enfermidade. Quem redime a tua vida da cova, ou seja, iniquidade da morte física. Escute. Quem te coroa de benignidade e misericórdia,
quem te supre de todo bem financeiro, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Olha que tremendo! Quando nós confessamos nossas iniquidades, cortamos os laços iníquos da nossa vida, do nosso vil procedimento, da nossa vã maneira de viver, Deus nos coroa de benignidade e de misericórdia e, além do mais, supre de todo bem. Então, qual é o segredo para ficar livres das iniquidades? Muito simples. Nós temos falado muito sobre isso. Salmos capítulo 32, versículo 5, resume os nossos ensinamentos. Diz assim: então reconheci, ponto número 1, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri, número 2, encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei, número 3, as minhas transgressões ao Senhor. E número 4, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ou seja, vemos aqui 4 passos importantes que precedem, ou melhor, 3 passos importantes que precedem o perdão de Deus para as nossas iniquidades. Número 1, reconhecer. Reconheço a minha vida iníqua. Reconheço a iniquidade da minha família, dos meus antepassados. Reconheço. Ponto número 2, não encobrir o pecado. Ou seja, primeiro reconheço, depois não encobrir. Trazer à luz. Trazer à luz. Jesus disse que a lâmpada não foi feita para colocar embaixo da mesa, senão em cima da mesa para iluminar. E nós temos que tirar o pecado que está debaixo da mesa e colocar em cima da mesa para estar à luz, não encobrir. Para quê? Ponto número 3, para confessar e alcançar o perdão de Deus. Para que a maldição e o benefício da cruz de Cristo encontre legalidade na minha vida para me abençoar. Quantos estão entendendo? Portanto, qual é a consequência de quem encobre os seus pecados? Escute. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca prosperará na vontade de Deus. Pode até conseguir conquistas, roubadas, emprestadas, como nós já falamos na quinta-feira passada, mas o que encobre a sua transgressão nunca prosperará na medida que Deus quer lhe dar. Mas aqueles que as confessam e deixam, alcançará misericórdia. Uau, que coisa linda, né, amados? Como Deus é um Deus tremendo. Mesmo nós sendo o que somos, se confessarmos, reconhecemos, Ele usa a sua misericórdia, usa o sangue de Jesus que corta, anula, cancela e Ele volta a te abençoar. Que coisa tremenda esse nosso Deus, amado. Que coisa tremenda. Amados, Deus está nos dando oportunidade no mês de setembro para nós alinharmos com Deus, para nós realmente refletirmos na nossa vida, olhar para trás, pedir para o Espírito Santo nos mostrar quais são as nossas iniquidades, o que nós temos feito que não tem agradado o coração de Deus, quais foram nossos procedimentos fúteis na vida, e pedir perdão a Deus por tudo isso, e colocar diante de Deus assim, e acionar o intercâmbio da cruz, para que a pobreza de Cristo, você lance toda essa iniquidade na pobreza de Cristo, e a riqueza que Ele nos conquistou na cruz, venha sobre nós. Amém. Sejamos prosperados. Portanto, quer alcançar a promessa e ser prosperado financeiramente? Amados, o conselho vai aqui. Não encobra a sua iniquidade, não esconda o seu pecado, confesse e peça o perdão de Deus. Quarto princípio, os dízimos. Quarto princípio, os dízimos. Eu não vou me estender muito nessa questão, porque isso aqui vocês já sabem, nós já falamos, nós já ensinamos muita coisa a respeito do dízimo. Mas eu quero colocar algumas pérolas aqui para você sobre os dízimos. Deus requer os dízimos de seus filhos
porque é a parte que lhe pertence, não te pertence, pertence a Deus. Deus só está requerendo o que é dele. Escute. Ao dar os nossos dízimos, estaremos reconhecendo duas coisas importantes para a nossa prosperidade. Número 1, honra de filho ao nosso Pai Celestial. Eu dou meu dízimo, estou honrando a Deus como meu Pai. Estou dando honra da paternidade que Ele me assiste. Número 2, eu estou dando honra de servo ao meu Senhor. Estou honrando a Deus, não só como Pai, mas também como Senhor da minha vida. Por isso eu dou dízimo. Amém, queridos? Malaquias, capítulo 1, versículo 6, dá o respaldo disso que eu estou falando. Quando ele diz assim, o filho honra seu pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra de pai? Se eu sou Senhor, onde está a honra de Senhor? Olha o que Deus está dizendo. E depois, mais adiante, ele diz, por isso a nação toda está me roubando. Como nós estamos te roubando? Através dos dízimos. Porque vocês estão dando dízimo, mas sem ter esta revelação. Sem ter esta revelação. E o que vocês trazem a mim não são condizentes. Estão me trazendo animais enfermos, quebrados, com falhas, animais com defeitos. Nós temos que ter esta revelação de dar a Deus o que é de Deus. Amém. E a César o que é de César, já disse Jesus. O dízimo, amados, é sagrado. O dízimo é santo porque não é meu, é do Senhor. E tudo que é do Senhor é santo. Ele pertence a Deus. Por isso não damos os dízimos, mas sim devolvemos a Deus o que é de Deus. Amém. Escute essa revelação. Você não está dando o seu dízimo. Você não está pagando o seu dízimo. Você está devolvendo a Deus o que lhe pertence. Esta deve ser a sua mentalidade. Ok, vamos lá. Qual é a função dos dízimos na casa de Deus? Escuta, isso é muito importante, que muitas pessoas dão o seu dízimo e não sabem o que acontece com o seu dízimo. É importante você saber. Por isso, para você ser fiel no seu dízimo, para poder trazer sustentação na casa do Senhor. Diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14, diz assim, eu vou correr um pouquinho porque nosso tempo está indo muito rápido. Diz assim, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? Amém. E os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Amém. Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Amém. Então, qual é a função dos dízimos na casa do Senhor? Não estamos falando de ofertas, somente dízimos. Escute, somente o dízimo. Número 1, os dízimos servem exclusivamente para a manutenção dos servos de Deus. Ou seja, se houver funcionário contratado na igreja, para a estrutura da igreja, que servem no templo de tempo integral. Aqui não está falando do sacerdócio, do sacerdote, não está falando do pastor, está falando da estrutura da igreja. Escute, está falando de pastores que são ordenados e contratados para departamentos, não está falando do pastor principal, do sacerdote, ok? Escute, está falando dos levitas, daqueles que servem ao Senhor, embora não existe mais no Novo Testamento, porque hoje todos somos filhos e somos reis e sacerdotes que ministram diante do altar da graça do Senhor. Amém, amados? Mas existe uma estrutura e dentro dessa estrutura nós trazemos a aplicação do Antigo Testamento para poder trazer biblicamente esta revelação. Então aqui os dízimos servem exclusivamente para a manutenção dos servos de Deus
ok? Funcionários contratados pela igreja para trabalhar dentro da estrutura da igreja, que servem no templo, ou que servem na igreja de tempo integral, ok? Número 2, também serve para o pagamento das despesas do templo, tais como aluguel, pintura, limpeza e conservação, compra de equipamentos, etc. Os dízimos servem para isso. Os dízimos servem para isso. É nisso que nós gastamos. Amém, amados? E também nós, por revelação, nós como igreja, também somos dizimistas. O dízimo da igreja, ele se chama dízimo dos dízimos. E esse dízimo dos dízimos é retirado, consagrado e enviado para a nossa cobertura apostólica, para a nossa rede apostólica, para o funcionamento da rede apostólica. O meu dízimo pessoal como sacerdote, eu não dou na igreja, eu dou para o meu apóstolo. Pessoalmente, eu dou para o meu apóstolo. Por quê? Porque ele cobre a minha vida. É ele que me alimenta, é ele que me pastoreia, é ele que me traz o recado de Deus para a minha vida. Amém, querido? Me fiz entender? Ok? Então, em um aspecto importante do dízimo, escute, porque isso aqui é muito importante, o dízimo deve ser entregue no altar. Isto é, na igreja que você congrega, na igreja que você tem o seu pastor, onde você recebe o seu alimento, onde você tem um compromisso, onde você tem uma aliança. É ali que você deve entregar o seu dízimo. Amém. Malaquias 3:10 diz: tragam o dízimo todo ao depósito, para que haja alimento em minha casa, para que essas despesas que eu falei sejam cobertas, e você é responsável para ajudar nessa estrutura. O dízimo serve para isto. Não é para o pastor comprar carro novo e sair viajando pelo mundo e comprando coisas. Não tem nada disso, amados. Nós temos toda uma legislação federal, estadual, municipal, nós temos livros contábeis, nós temos documentos, nós temos um contador que rege, nós temos imposto de renda que declaramos, nós temos tudo bem de acordo com a lei. Temos uma diretoria, temos uma estrutura que fiscaliza, ou seja, nada foge do que é legal. Portanto, o dízimo deve ser entregue sempre no altar. Escuta, isso é muito importante. Esse altar se chama depósito do templo ou casa do tesouro, depende da tradução que dá ali na Bíblia. E esse lugar é onde a pessoa tem compromisso e uma aliança com Deus para o suprimento da sua casa espiritual. Por isso você não pode, de forma alguma, entregar o seu dízimo a pastores ambulantes. Ah, mas está passando necessidade, vou dar meu dízimo. Não faça isso, isso é maldição para a sua vida e para a vida daquele pastor. Escute, igreja, escute. A palavra é clara, o dízimo tem que ser entregue na casa do tesouro, no altar do Senhor. Não pode ser entregue a pastores ambulantes. Ah, porque está passando necessidade, porque isso... Não, amados, cuidado com isso. Muitos deixam de ser abençoados, muitos trazem maldição para si mesmos, porque desvirtuam, como que tem o seu dízimo nessa direção, tem uma instrução divina, como deve ser, e desviam. Sabe o que é um desvio? Corrupção. Você está corrompendo o propósito do dízimo. E você está amaldiçoando a si mesmo e a vida daquela pessoa que você está entregando o seu dízimo. O dízimo tem que vir na casa do tesouro.
Você não pode dar para aquela igrejinha, porque, pô, não, a minha igreja Osana é muito rica, é muito milionária, só tem milionário lá. Não, queridos, é ali que você tem que entregar seu dízimo. Independente se é ou não é. Ah, pastor, eu dividi meu dízimo, uma parte eu entreguei na Osana e outra parte eu entreguei na igrejinha lá do meu bairro, porque, tadinho, são tão pobres e tal. São pobres porque não tem revelação. Nós não temos culpa disso. Entenda, igreja, entenda, discípulos. Quer ser próspero? Faça a vontade de Deus. Isto é a vontade de Deus. Que você coloque o seu dízimo no lugar onde ele deve ser depositado, conforme diz a vontade do Senhor, na casa do tesouro. Você não pode usar seu dízimo para ajudar um amigo ou ajudar outra pessoa. Por quê? Porque esse dinheiro não lhe pertence, esse dinheiro é de Deus. Se você estiver fazendo isso, você estará roubando a honra, não o dinheiro, a honra de Deus como Pai e como Senhor. Você está retirando essa cobertura. Por isso, o Senhor diz, se você der o dízimo, repreenderei o devorador da sua vida. E quando você está desviando esse dízimo, você está abrindo mão da repreensão do Senhor para com o devorador. Você está dizendo, Deus, deixa que eu mesmo vou repreender o devorador. Quantos estão me entendendo? Uau! Cuidado! Os dízimos, biblicamente, têm o seu lugar definido para ser entregue. Amém, amados? Esta é a revelação do dízimo. Ok? Em resumo geral. Eu tenho um estudo mais detalhado sobre o dízimo, a origem do dízimo, etc, etc. E oportunamente eu vou estar trazendo também no discipulado, quando for oportuno. Quinto princípio, são 6 princípios. Quinto princípio, escute, esse é muito importante, essa é novidade para muitas pessoas. Primícias. As primícias. É diferente de dízimo, é diferente de oferta, e é diferente de selos. Eu não vou falar de selos hoje, mas eu vou falar das primícias. Das primícias. Presta atenção porque é o ensino que eu vou estar dando para você nesta noite. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Não saiam, por favor, não saiam da conexão, tá? Porque é muito importante isso aqui. Eu vejo que alguns saíram da conexão aí. Quinto princípio, as primícias. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz assim: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Não está falando aqui de dízimo, está falando de primícias. Ezequiel 44, 30 explica o destino dessa primícia. Escuta, o melhor de todos, os primeiros frutos de todas as contribuições, em outra tradução diz assim, o melhor de todos, as primícias dos frutos de todas as contribuições que vocês fizerem, pertencerá ao sacerdote. Pertencerá ao sacerdote, ao pastor principal da igreja. Escute. Vocês darão a eles a primícia, a primeira porção da sua refeição de cereal moído, para que haja bênçãos sobre suas casas. Tem bênção sobre a casa do sacerdote e a bênção da casa para que tenha a revelação das primícias. O que significa isso, pastor? Que trem é esse? Presta atenção para ter a revelação deste princípio bíblico. Escute com muita atenção, por favor. A primícia corresponde ao primeiro dia do seu trabalho, ou seja, um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Vamos fazer aqui uma conta matemática. Por exemplo, se sua renda for 30 mil reais, você ganha 30 mil reais por mês, significa que um dia do seu trabalho corresponde a 1.000 reais. 1 por 30, 30 mil. Amém? Ok. Esse
um dia de trabalho, a Bíblia diz que essa primícia pertence ao sacerdote. Isto é, nos dias atuais, significa que essa oferta chamada primícia pertence ao pastor principal da sua igreja. Por quê, pastor? Escuta, vamos lá. Da mesma maneira como nos dízimos, quando não entregamos o dízimo no lugar certo, que é na casa do tesouro, estamos roubando a honra da paternidade, tá? A honra da paternidade divina, de Deus, porque o dízimo é de Deus. A primícia é do sacerdote. Escute esta colocação. E quando não temos a revelação, embora estejam sendo ensinados, isto é, a de entregar as primícias ao sacerdote conforme a palavra, também estaremos roubando a honra da paternidade espiritual dada por Deus sobre a vida, sobre a sua vida no natural, que é o seu pastor. Uau, acho que isso nunca ninguém lhe ensinou. E está na palavra de Deus. Eu já li. Tem outros textos no livro de Levítico, Números, que falam das instruções, mas eu não quero entrar porque isso vai dar muito gancho e vou ter que explicar muita coisa sobre os costumes judaicos e aplicados à nova aliança. Mas estou simplificando aqui para você. Esta é a maneira divina. Escute a igreja, porque aqui está uma revelação tremenda. Esta é a maneira divina que Deus estabeleceu para não dar peso à sobrevivência do pastor da igreja, para não dar peso aos dízimos que são entregues no templo, na casa do tesouro. Até porque os dízimos já têm o seu propósito, que é para a manutenção do templo. A manutenção do templo. Mas as primícias é para a manutenção do sacerdote da casa. Ah, se todos tivessem essa revelação. Vamos ver o que isso significa. Escute. Jesus morreu no dia que era celebrada a Páscoa e ressuscitou no dia que era celebrada a festa das primícias. Tem uma revelação linda aqui. Ele morreu quando era celebrada a Páscoa, mas ele ressuscitou bem no dia que era celebrada também a festa das primícias. E aqui tem uma revelação poderosa. Escute, amados. Se você pegar esta revelação, queridos, sua vida financeira nunca mais será a mesma. Na primeira Páscoa dos judeus, eles ofertaram um cordeiro. Lembra-se, na saída do Egito. E assim, toda a feitiçaria dos egípcios, todos os hábitos, todos os costumes dos egípcios contra eles, contra o povo de Israel, com esse ato do cordeiro, foram quebradas. E eles saíram do Egito com as mãos cheias de ouro e prata. E assim Deus o restituiu tudo que o inimigo lhes roubou durante 430 anos de escravidão. Os discípulos, o povo de Deus saiu enriquecido sobremaneira com as riquezas dos egípcios. Escuta essa revelação aqui, porque é assim que Deus está fazendo no mês de setembro. De toda a escravidão, de todas as más decisões que você tomou, se você se arrepender, se você se alinhar com Deus, Deus quer encher a tua mão de ouro e prata. Escute, porque Ele quer restituir. Ele diz assim, eles saíram recompensados, o povo de Deus do Egito saíram recompensados pelo trabalho que tinham realizado durante todo esse tempo. Portanto, escute, quando temos a revelação da obra de Cristo como Cordeiro de Deus na cruz,
também quebramos todas as feitiçarias e maldições do Egito, ou seja, do mundo, sobre a nossa vida. Por isso, o texto diz, não vale encantamento. Encantamento significa espírito de feitiçaria contra os filhos de Deus. Você não será enganado. Nem por Jezabel, nem por Absalão e nem pelo espírito de Dalila, que nós já falamos sobre esses 3 espíritos. Portanto, escute essa revelação aqui. Jesus ressuscitou no dia da festa das primícias. Ok? Ressuscitou no dia das primícias. As primícias denota ressurreição. Então, ao consagrarmos ao Senhor nossa primícia, ofertando ao nosso sacerdote, ou seja, eu pego a primícia de um dia do meu trabalho e trago e coloco na mão do sacerdote, o sacerdote ele tem poder e autoridade espiritual para me abençoar ali, na hora. Deus entende que por essa revelação, ele irá ressuscitar. Você terá direito à ressurreição dos seus sonhos, dos seus projetos, de muitas coisas da sua vida. Você está trazendo as primícias. E as primícias têm o poder de ressuscitar sonhos e desejos do seu coração. Uau! Tome-o para a sua vida. Escuta isso aqui. Todo feiticeiro no mundo, ele é perito na arte das ofertas. Se tem uma coisa que os bruxos fazem, muitas ofertas, porque eles sabem o poder que existe nas ofertas. Eles sabem que o mundo espiritual se move através de oferta, principalmente se é primícia. Então, por isso, o espírito da feitiçaria tenta fazer de tudo para que o povo de Deus não oferte a primícia. Por isso, muitos líderes espirituais nem falam em primícia, ou colocam a primícia como sendo dízimo, e não é, é diferente. Até isso a religião cegou na vida de muitos. Primícia é diferente do dízimo. Dízimo uma coisa, oferta outra coisa, selo outra coisa, primícia é isso que eu estou falando aqui para você. Então, para você entender melhor um pouquinho da história para o nosso entendimento. No tempo do profeta Elias, Jezabel e o rei Acabe, escutem, isso é uma revelação, proibiram ao povo de Israel para ofertar as primícias a Deus. Durante o reinado de Acabe, não se faziam primícias, não se celebrava as primícias. Por isso, parou de chover. Por isso, Elias teve que orar a Deus e Deus fez parar de chover. Milhões de pessoas morreram de fome naqueles dias, porque a maldição, por conta da falta dessa oferta, tomou conta da terra. Porque as ofertas que eram feitas eram somente para Baal e Aserá, recebiam oferenda dos sacerdotes de Jezabel. Deus não recebeu, somente Baal e Aserá, e veio fome, faltou chuva sobre a face da terra. Entenda esta revelação. Se Baal recebe oferendas, ele desce e estabelece o seu reino. Qual é o reino de Baal? Fome, miséria, morte e destruição. E foi isso que aconteceu nos dias de Elias. Foi isso que aconteceu nos dias de Elias. Mas se ofertamos as primícias para Deus, Deus vem com fogo sobre nós e Ele estabelece a vida. Ele estabelece o seu reino de paz e de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Logo depois
que Deus se manifestou com poder sobre aquele holocausto, mais adiante você vê que vem chuva sobre a face da terra e a terra começa a produzir o seu fruto. Por quê? Porque Elias restaurou o altar. Quando fala do altar, está falando das primícias que não eram mais dadas. E então ali Deus estabelece a sua reconexão com o povo e todo mundo diz: agora sabemos que o Senhor é Deus. E a partir dali o povo começou a ofertar. E quando ofertou, a chuva começou a cair. Você quer que a chuva caia na sua vida? Sair dessa miséria, desse espírito de morte, desse espírito de miséria na sua vida? Comece a dar primícias. Comece a dar primícias. E vai começar a chover sobre a tua terra. Jezabel estabeleceu a cultura do reino de Baal e de Aserá para Israel. E todo Israel aceitou. E não ofertou mais para Deus. Ofertou para Baal. Ofertou para Aserá. Se contaminaram. E veja a maldição que veio sobre eles. Porém, Elias veio e restabeleceu a cultura de Deus. Novamente, para que o povo seja beneficiado, para que o povo seja prosperado. Agora podemos entender melhor esse texto. Escute, Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18, quando diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou a sua chuva, e a terra produziu os seus frutos. Por quê? Porque houve a revelação da restauração das primícias. O altar foi restaurado. Quando você tem a revelação da primícia, você estará restabelecendo o seu altar. E ali Deus vai começar a fazer chover sobre a sua terra, para produzir os frutos da sua prosperidade. Aleluia! Que seja esta uma revelação para você. Elias desafiou os profetas de Baal e ambos ofereceram ofertas. Eles também ofereceram ofertas. Porém, Elias tinha um plus, o que os outros não ofertaram. Sabe o que Elias ofertou? Água. Água. E essa água tornou superior a oferta que foi oferecida a Baal, porque era um sacrifício único. Havia falta de água, e aquilo que fazia falta, ele pegou e disse: não, vamos sacrificar ao Senhor o melhor. O que era o melhor ali? Água. Água. Água foi o sacrifício da primícia. Por isso que quando você é lavado pela água da palavra, você vai ter revelação da primícia. Por isso que diz: quando você beber de Cristo, rios de água viva fluirão do seu interior. Veja que tremenda a revelação aqui. E aqui nós temos outra revelação. Escute, tem coisas preciosas aqui. Elias deixou os profetas de Baal orarem até o meio-dia. Escuta, aqui tem uma revelação tremenda e poderosa. Depois, ele começou o altar, a preparar o altar para oferecer a sua oferta a Deus. Por que Elias fez isso? Tem um propósito, tem uma revelação aqui. Elias sabia exatamente o que ele estava fazendo. Escuta aqui. Elias orou a Deus na hora nona. Lembra-se quem estava indo orar na hora nona e aconteceu um milagre na porta do templo? Pedro e João. Na hora nona. A hora nona, no calendário judeu, no horário judeu, significa 3 horas da tarde. Então, até o meio-dia, diz: ore, até o meio-dia. E do meio-dia até a hora nona, são 3 horas. Olha, quantas horas levaram para restaurar o altar? 3 horas. Restaurar o altar que estava destruído. Até reconstruir as pedras da maneira como deveria ser feito. Então, amados, Elias ora às 3 horas da tarde. Por que ele orou às 3 horas da tarde? Elias orou a Deus na hora de oferecer as ofertas das primícias, porque
era no dia da festa das primícias, na hora nona, se oferecia a oração das primícias. Você está entendendo essa revelação? Elias esperou dar horário certinho para orar a Deus e restaurar a oração das primícias. 3 horas da tarde. Essa era a cultura judaica daqueles tempos. Foi na hora de orar pelas primícias que Elias orou para Deus mandar fogo do céu. Pedro e João estavam indo para orar na hora da primícia, às 3 da tarde. Uau! Deus quer curar todo espírito do coxo que está sobre sua vida financeira e fazer pular, saltar, entrar no templo e glorificar a Deus. Deus quer ressuscitar suas finanças. Você percebe o que Deus está fazendo? A hora nona no Espírito para nós está sendo agora, no mês de setembro, irmão. Por isso estou trazendo esta palavra, esta revelação ao seu coração. Escute, amados. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, das primícias, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim. 1 Reis 18:36 diz: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Imediatamente, pum, veio fogo do céu. E todo o povo se comoveu e reconheceram que só Deus é o Senhor. Uau! Que tremendo! Que tremendo, amados! Elias sabia que a feitiçaria de Jezabel seria cortada nesse horário. Elias sabia que a feitiçaria de Jezabel estava ganhando muita legalidade através das oferendas a Baal e a Aserá. Por isso, Elias preparou uma oferta para quebrar esse feitiço e essa magia sobre o povo de Israel. Quando veio o fogo de Deus, o povo se despertou para voltar seus caminhos ao Senhor. Elias orou para quebrar o poder da feitiçaria na hora da consagração das primícias. Na hora nona era a hora de consagrar as primícias. A primícia do dia era na hora nona que as pessoas iam na sinagoga para oferecer ao Senhor. Quando temos a revelação de entregar as primícias, quebramos todo espírito de feitiçaria da nossa vida. E para terminar agora, bem curtinho, amados, tenha paciência. O sexto propósito para termos a prosperidade do Senhor na nossa vida, as ofertas. Atos 20:35 diz: em tudo vos dei exemplo, de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele nos disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. As ofertas falam de dar, de semear. Oferta não é dízimo, não é primícia, não é selo. Oferta é semente. Oferta é semente. É a oportunidade que Deus te dá de você produzir riqueza através das suas ofertas. Escute, do tamanho da sua oferta será a tua prosperidade. Ou seja, lembrem-se, diz 2 Coríntios capítulo 9, lembrem-se que aquele que semeia pouco, também pouco se fará, mas aquele que semeia com fartura, colherá com fartura. Mas, olha aqui o conselho de Deus, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, não por obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, quem determina, segundo o texto bíblico, a oferta deve ser de coração e cada um dá de acordo com o que propôs em seu coração.
Ou seja, o nível em que você quer prosperar será a determinação do seu coração do que você vai querer colher. Do que você vai querer colher. Da quantidade do que você vai querer recolher. Escuta, toda vez que você irá ofertar, tem que ser de coração, amados. Deus sonda o coração e de acordo com o que você propôs em seu espírito, Deus irá abençoá-lo. Deus irá abençoá-lo. Mas na medida que a bênção que você espera depende da quantidade de sementes que você irá jogar na terra. Nós já falamos tanto sobre essa questão da semeadura. Nós já falamos muito. Portanto, amados, receba esta palavra, receba esta impartição. Espero que você tenha aprendido hoje o que é saber semear no reino de Deus. Não se descuide, seu dízimo precisa vir à igreja, precisa entrar na casa do tesouro. Não, o dízimo não nos pertence, é de Deus. A primícia também não nos pertence, é do sacerdote. Quando o sacerdote recebe as primícias, ele não depende do dinheiro, do dízimo que é dado para a sua sobrevivência. Amém, queridos? Quando o povo tem esta revelação, ele mantém o seu sacerdote satisfeito, feliz e cada dia mais rendido aos pés do Senhor para trazer revelações mais profundas e orientações da parte de Deus para a sua prosperidade. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos que esta palavra se imprime no espírito deste povo poderoso, deste povo que foi chamado para reinar, deste povo que foi chamado para governar, deste povo que foi chamado, Senhor Deus, para governar e dominar, conquistar territórios, conquistar, Senhor Deus, almas para Ti, conquistar prédios, conquistar, Senhor Deus, bens, casas, Senhor, fartura, conforme o próprio Jesus disse, aquele que deixar outras coisas, como família, como marido, esposa e tantas outras coisas, por amor à minha obra, não deixará de receber recompensas, como casas, como prédios, como recompensas naturais. O Senhor tem para nos recompensar. Por isso, nesta noite, eu abençoo, Senhor, a nossa igreja, esta casa espiritual. Abençoe cada um dos discípulos que estão se expondo, que estão pagando o preço, que estão ofertando, que estão fazendo seus dízimos, uma consagração ao Senhor. Aqueles que já tiveram a revelação das primícias e aqueles que ainda irão ter, Senhor, que haja, Senhor Deus, a prosperidade do Senhor, que todo feitiço do mundo, toda, Senhor Deus, mentalidade mundana caia por terra, toda e qualquer estratégia que não seja a estratégia de Deus para prosperar, caia por terra em nome do Senhor Jesus, que este corpo, Senhor, não se contamine com as coisas do mundo, não se perverta com as corrupções do mundo, mas que, Senhor, a riqueza venha sendo produzida pelo Senhor na nossa vida, com a sabedoria do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor nos dá, Senhor Deus, são coisas para a bênção e para ter um propósito. Por isso eu os abençoo nesta noite, que o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito, seja com cada um de vocês, desde agora e para sempre. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida e que você, esta palavra, encontre guarida, encontre ressonância em seu espírito e que você possa meditar e que Deus, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, possa falar ao seu coração e trazer esta revelação poderosa e você possa colocar por obra. Busque o reino e a justiça de Deus. As outras coisas serão acrescentadas. Amém? Espero você amanhã, terça-feira, oração da madrugada, 5:30 da manhã. Deus abençoe, um bom descanso a todos.